Boa noite a todos. Meu nome é Janete Ribeiro, eu sou especialista na área de AI/ML aqui na AWS e estou aqui junto com a professora Camila e também o professor André Felipe vai estar participando aqui conosco dessa live para falar sobre essa parceria da AWS e o INSPER, que está ofertando aí esse novo curso a respeito da IA generativa. Hoje nós vamos conversar aqui sobre o tema crucial, né, fundamental desse curso, que é a inteligência artificial e os seus impactos nos negócios e na sociedade. Bom, boa noite, professora Camila. Você pode se apresentar também? Olá, professora Janete. Boa noite a todos que nos escutam, nos veem. Meu nome é Camila Guimarães, eu sou advogada, especialista em inteligência artificial, na outra vertente que a professora Janete. Me dedico a estudar os aspectos éticos e as consequências sociais das tecnologias para a população e quais são os impactos éticos que a gente precisa se atentar no uso da inteligência artificial. É um prazer estar aqui, obrigada, AWS, a essa parceria que tem início agora com o INSPER, certamente será muito frutífera. Bom, eu vou começar aqui falando um pouco, né, sobre a nossa visão a respeito, né, da IA generativa, enfim, o impacto dela. Bom, houve uma pesquisa feita pela Access Partnership em 2023, né, sobre 2023, ela foi entregue agora em 2024, com as 500 maiores empresas no Brasil. Nessa pesquisa, foi identificado sim, que 73% dos empregadores já tinham como prioridade a contratação de pessoas qualificadas na área de inteligência artificial. Só que eles também, né, 3 em cada 4 desses empregadores, já alegavam que não estavam conseguindo suprir a necessidade desses talentos, né, para a área de inteligência artificial. Dentro dessas empresas pesquisadas também, 93% delas já falavam que tinham planos de utilizar a inteligência artificial em todas as áreas dentro da organização nos próximos 5 anos. E também as empresas já tinham a visão de que os profissionais qualificados com conhecimento em inteligência artificial seriam profissionais remunerados de uma forma melhor, em torno de 47% mais do que os não qualificados. Então, com isso, dá para perceber que existe aí uma demanda muito grande, né, por profissionais com conhecimento nessa área. E os skills, né, os conhecimentos fundamentais para se atuar numa área de tecnologia, de IA generativa, eles são diversos, não são apenas conhecimentos técnicos, tem também aqueles chamados conhecimentos soft skills, né, que é todas as habilidades de interpretar problemas, de identificar os principais, digamos, os caminhos mais fáceis de solução desses problemas, os aspectos de uso ético da IA generativa. Então, existe aí um conjunto de conhecimentos técnicos e não técnicos que são importantes para esse processo de transformação. O que nós também temos visto, né, em diversos clientes que nós atuamos aqui no Brasil, é que as organizações, elas estão buscando aplicar a IA generativa em diversas áreas dentro da organização. Não somente como um suporte a um assistente virtual, né, um chatbot, mas também para otimizar vários processos que são repetitivos. Então, as demandas pela IA generativa, elas vão além daquelas demandas usualmente atendidas por uma área de tecnologia, por uma área de TI. As demandas, elas vêm das próprias áreas de negócios, de inovação, e essas áreas mesmas, né, elas próprias, dão, digamos, os seus passos para construir essas novas soluções.
Então, alguns exemplos de organizações que já estão utilizando IA generativa aqui no Brasil, né, são, por exemplo, o Grupo Boticário, o Itaú, o Unibanco, o Hospital Sírio-Libanês, várias organizações de ensino também, o Grupo Cogna, enfim, vários setores da economia já encontraram na IA generativa um caminho para inovação, para otimização de processos e para estar, digamos, utilizando de uma forma mais rica, digamos, melhor, os recursos humanos que eles possuem, né? Deixando para que a inteligência artificial faça as atividades repetitivas e as pessoas sejam utilizadas para pensar, para criar, para inovar nas atividades mais nobres. Bom, o professor André Felipe ainda não chegou, né, pessoal? Eu vou continuar aqui, então, explanando um pouquinho mais a respeito da visão da IA generativa dentro da AWS. Bom, a AWS ela tem uma estratégia, né, de atuação, né, dentro da área de IA generativa bastante abrangente, porque dentro da própria cultura da Amazon, nós nunca acreditamos que exista uma única ferramenta que resolva todos os problemas. Então, com essa visão, nós temos três grandes camadas de serviços para atender as organizações no que tange a IA generativa. Então, nós criamos um conjunto de soluções onde os nossos clientes, né, podem acessar diferentes modelos fundacionais, que são aqueles modelos que geram, né, os conteúdos, as imagens, enfim, de diferentes provedores, mas tudo isso em um ambiente seguro, onde os dados desse cliente não vão servir para treinar esses modelos externamente. Eles como se mantêm seguros no ambiente do próprio cliente. Então, digamos, o grande diferencial é que nós conseguimos prover para os nossos clientes, né, a condição de utilizar diferentes modelos fundacionais e, ao mesmo tempo, mantê-los em um ambiente seguro, onde eles controlam as suas informações estratégicas e customizam esses modelos para responder melhor aos seus casos de uso. Então, com essa visão, né, nós conseguimos apoiar os nossos clientes a ganhar uma maior capacidade de criação, de escalabilidade e de personalização dessas soluções com ferramentas que facilitam esse seu dia a dia de adoção de uma tecnologia tão nova. Bom, agora o professor André Felipe acabou de chegar aqui. Eu peço ao professor que o senhor se apresente para que a gente possa dar continuidade aqui nesse nosso bate-papo. Oi, Janete, boa noite. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Né? Super feliz de estar aqui. Então, como foi falado, meu nome é André Felipe, sou professor do INSPER na área de dados e inteligência artificial, né? E estou extremamente feliz de estar aqui para a gente estar fazendo esse lançamento juntos, tá? Então, acho que marca um momento muito significativo da interação entre as instituições, né? E o que a gente quer trazer de resultado aqui, que a gente quer ter esse espaço aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Ok. Bom, professor Felipe, eu estava aqui comentando, né, sobre a visão AWS em relação, né, à IA generativa, enfim. E agora eu gostaria até que você pudesse falar aí da parte, né, do INSPER, como que vocês estão vendo, né, esse mercado, enfim, essa oportunidade da capacitação das pessoas na área de IA generativa e como, né, essa nova tecnologia, que não é tão nova assim, mas agora com essa nova roupagem, como que ela está impactando os diversos setores. Perfeito. Bom, eu acho que, né, um dos pontos mais importantes, né, que vale resgatar aqui é como surgiu essa ideia, né? A partir de trocas muito ricas entre o time do INSPER e o time da AWS, né, a gente começou a refletir um pouco da missão das instituições, né,
que estão muito relacionadas à transformação das pessoas, né, buscar um efeito positivo por meio da incorporação das tecnologias, né? E hoje a gente sabe que, se antes o assunto de IA era por muitos anos restrito às universidades, depois ficou restrito ao mundo corporativo, hoje ele impacta a sociedade, né? Então, quando a gente faz essa ótica, né, enxerga sobre essa ótica, a gente começa a compreender, né, que existe um papel relevante que nós temos que exercer, né? Então, a concepção desse curso, ela parte de uma premissa de que a gente tem um papel, né, de informar o cidadão, de que as pessoas entendam os efeitos da inteligência artificial, né, nos negócios, na sua agenda pessoal e profissional, e que a gente reflita também sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade, né? Então, esse curso, né, ele é fruto de um desejo da gente transmitir de uma maneira muito genuína, profunda, né, e capaz de capacitar as pessoas em diferentes níveis de necessidade de compreender a inteligência artificial a buscarem, né, conhecer esses aspectos, né? Hoje a gente fala muito da IA, de ferramentas como ChatGPT e etc, e tantas outras, né? Mas a gente precisa começar a entender a incorporação dela no nosso dia a dia, o efeito dessa incorporação, como a sociedades que estão no Brasil, fora do Brasil, estão refletindo em relação a isso, né? Como que isso vai impactar a nossa vida, né? Então esse curso ele vem com esse objetivo, né? Vem com a gente fazer uma formação que garanta, né, para as pessoas de diferentes níveis de conhecimento, a quem só escuta e nunca interagiu, a quem já está interagindo, mas tem dúvidas de qual é a melhor forma de colocar no dia a dia, a quem já colocou, mas será que tem alguma outra preocupação depois que eu estou usando a IA, né? A quem já está vendo os debates, né, que a gente vê no judiciário, a que a gente vê as discussões no legislativo. Então, acho que o propósito é a gente ser abrangente, né? A gente dar uma contribuição, né, e a gente ajudar as pessoas a, pelo menos, a entenderem uma carta náutica para onde é que elas podem ir numa próxima especialização, seja no nível técnico, uma especialização no nível mais profissional, numa especialização que possa vir depois a debates que vão refletir na sociedade. Então, é um curso amplo, convidativo, né, que permite diferentes backgrounds se somar, né, e que no final o que a gente quer é que as pessoas consigam, né, pelo menos ter um certo nível de compreensão para que a gente, como no final do dia, a sociedade, consiga refletir e colher os bons frutos que a inteligência artificial vai proporcionar em diferentes escalas, estar preparados para lidar com os frutos um pouco mais problemáticos ou que introduzem dilemas que nós precisamos lidar e enfrentar como sociedade, tá bom? Bom, nessa mesma linha, e até como eu já vinha comentando aqui, né, a inteligência artificial, né, dentro desse curso, nós não vamos estar realmente tratando só os aspectos técnicos, mas também, né, os aspectos que as pessoas precisam se capacitar para entender como funciona um projeto de IA generativa e de IA como um todo, né? Existe, digamos assim, para projetos de tecnologia tradicionais, como o desenvolvimento de um software, um aplicativo, você tem lá começo, meio e fim. Quando nós falamos de projetos de inteligência artificial, seja generativa ou tradicional, esses projetos eles não têm um fim. Ele é um projeto vivo. Então, assim, as pessoas, as organizações, né, precisam aprender a se preparar, a conviver com projetos que você vai ter que ter sempre uma curadoria, um acompanhamento, né, do treinamento desse, digamos, dessa solução, desse algoritmo, porque você está mudando, de certa forma, o comportamento daquele usuário a partir do momento em que você está automatizando aquele processo. Então, os dados que aquela pessoa, que aquela organização vai gerar a partir dali, vão ser diferentes. E o algoritmo precisa ser treinado para aprender com esse novo ambiente que ele mesmo causou, para ele continuar respondendo, né, corretamente.
E aí eu até chamo a professora Camila para ela falar de uma outra perspectiva, né, da inteligência artificial, que é exatamente o uso ético da inteligência artificial. Se eu estou, de certa forma, como eu coloquei aqui, mudando o comportamento das pessoas a partir do momento em que eu inseri esse processo de inteligência artificial, né, será que eu estou fazendo isso de uma forma ética? Né? Quais os riscos que eu estou correndo quando eu estou fazendo isso? Aí a professora Camila vai falar o outro lado, né, da moeda. Obrigada, professora. Quando a gente começa a pensar nos desdobramentos éticos do uso da inteligência artificial, a gente tem que pensar no aspecto sociotécnico. Os humanos vão influenciar nas decisões tomadas em relação à inteligência artificial e vice-versa. Então, a gente precisa apurar o nosso senso crítico, a nossa humanidade, aqueles valores mais caros, e quando eu digo valores, são valores principiológicos, o bem-estar em sociedade, para a gente pensar em decisões que sejam sustentáveis a longo prazo. Eu acho que dos grandes objetivos desse curso e dessa união de forças entre a AWS e INSPER é que a gente possa levar para os nossos alunos uma possibilidade deles se tornarem agentes da mudança, ou que eles semeiem a boa palavra do que seria essa IA ética e responsável. E essa IA ética e responsável, professora Janete, nada mais é do que a cada decisão que a gente tomar no uso de uma inteligência artificial generativa, que a gente possa considerar quais os reais impactos que isso pode causar a terceiros, que eu possa mensurar ou não, ao meio ambiente, se eu estou perpetuando algum viés ético. Todo mundo já deve ter escutado sobre os dilemas discriminatórios, os vieses discriminatórios. Então, essa reflexão, ela passa por um senso crítico, de certo e errado, de humano, de justo, e até em sala de aula, semana passada, alunos do INSPER me perguntaram: mas Camila, não sempre existiu discriminação? Por que agora a gente está tão preocupado em relação à inteligência artificial? Falei, bom, sempre existiu, infelizmente, vivemos em sociedade com diferentes acepções de certo e errado, mas uma coisa é eu, Camila, tomar uma decisão antiética na minha vida, no trânsito, eu sou mal educada com alguém. Eu vou ter uma repercussão naquele núcleo isolado. Agora, quando a gente fala de sistemas de inteligência artificial sendo usados amplamente, massivamente, os danos que isso podem gerar são imensos, né? Então, a gente está falando de um potencial. Então, por isso que a gente fala muito desse dilema ético de inteligência artificial e dessa necessidade de reflexão do uso ético e responsável da IA. Então, eu diria, professora Janete, que hoje a gente tem muitos riscos já mapeados em relação à inteligência artificial, mas muito deles a gente vai descobrir durante essa jornada de experimentação. É tudo muito novo. Então, esse convite a essa reflexão social sobre quais são os reais benefícios que esse uso da IA generativa pode trazer é algo que vai perpetuar na nossa agenda. E aí, pensando por um lado regulatório, como o professor André comentou aqui, só lei não vai resolver. A nossa lei de IA, o marco regulatório, virá. Teremos novidades, inclusive, semana que vem, ao que tudo indica, no Senado Federal, mas só lei não resolve. Se lei resolvesse, a gente não tinha um alto índice de criminalidade no Brasil, por exemplo. A gente passa a ver a dinâmica da inteligência artificial num tripé. Então, eu preciso de regulamentação? Eu preciso, mas eu preciso desenvolver educacionalmente, capacitar que as pessoas saibam lidar com a inteligência artificial, e, por outro lado, eu vou criando mecanismos até tecnológicos de tentar minimizar esses impactos danosos. Então, eu diria que esse curso, inclusive, ele tem essa função social bastante consolidada, que a gente possa levar esse conhecimento para as pessoas e que eles consigam se portar diante dessas reflexões e dessas difíceis decisões que serão tomadas ao longo de um ciclo de vida de IA e nas tomadas de decisão com IA generativa também. Sim, esse é um ponto muito importante, né? Que o papel da educação, e aqui, né, esse curso que nós estamos fazendo em parceria, é exatamente esse, o que a gente chama de um letramento digital, né? De um letramento de dados, de um letramento de inteligência artificial, porque as pessoas precisam entender como funciona a tecnologia para que ela possa julgar se é correto ou não. Até para se criar as leis, as regras,
né, todas as pessoas envolvidas nesse processo, elas precisam entender como que essa ferramenta funciona. Porque, assim, eu já vi alguns momentos, né, alguns comentários de juristas, enfim, de pessoas lidando com as regras de inteligência artificial, e que fazem colocações, a IA tomou uma decisão, né, indevida, aí quem nós vamos punir? Vamos mandar prender o software, a IA? Vamos prender o programador, né, o cientista de dados, o engenheiro de dados? Todas essas. E cada uma desses atores, né, dentro desse, digamos, dessa solução, cada um, digamos, tem a sua pequena contribuição. Mas, né, a gente tem que ponderar e ter a visão geral do contexto de como funcionam os algoritmos, porque eles se alimentam de dados. E quem geram esses dados? Nós, né, a nossa sociedade. E se esses dados são um reflexo de atitudes, digamos, não tão éticas, não tão bonitas da nossa sociedade, a IA só vai estar replicando isso. Então, assim, quem são os culpados? Nós mesmos, né? Então, assim, é entender esse ciclo de vida do desenvolvimento de um algoritmo, né, de uma solução de IA, e entender, né, a nossa responsabilidade no dia a dia. Né? Quando eu estou gerando algum dado, eu gero uma fake news, eu gero um meme para só fazer uma piadinha, uma gracinha ali na internet. Esses dados, eles são dados abertos. Alguém pode estar usando essa bobagenzinha que eu escrevi para treinar um algoritmo que deveria ser sério. Então, assim, essa conscientização, né, de que nós, né, o humano é a pecinha-chave de tudo, né? A gente vai andar em círculos e sempre vai voltar no espelho, né, em nós mesmos. Então, assim, esse letramento, o papel de educar, de fazer as pessoas compreenderem a sua responsabilidade dentro desse novo contexto, é uma das missões aqui desse curso. Bom, professor André, o senhor quer agregar aí um pouco da sua visão também? Sim, com certeza, né? Quando a gente pega, por exemplo, o primeiro módulo do curso, né? Eu acho que a gente tentou compilar dentro de um tempo, né, razoável para que as pessoas interessadas possam absorver esses principais pilares que nós temos aqui, né? Eu acho que tudo começa quando a gente traz, né, uma base para garantir que todo mundo entenda o que é inteligência artificial e compreender que ela é muito mais do que a inteligência artificial generativa, embora hoje a generativa é a que mais está causando as discussões que a gente vê nas empresas, na sociedade, né? O potencial que a inteligência artificial tem de ajudar a gente a produzir, a refletir sobre o conhecimento também já produzido e os desafios de uma agenda de produtividade, né? Fazendo coro ao que já foi falado aqui, né? É muito fácil hoje, né, a gente vender o uso de inteligência artificial pelo aspecto de produtividade. Vários resultados já estão aí disponíveis mostrando que aumenta a produtividade, você consegue fazer mais rápido, às vezes até melhor, mas a longo prazo, às vezes até mesmo a médio prazo, a gente já começa a perceber alguns efeitos, né? O que acontece com a capacidade criativa das pessoas, né? Onde está o ser humano nesse processo de uso e manejo da inteligência artificial? Né? Há uma frase muito legal de um livro, né, que a autora fala: nós seremos seres humanos inteligentes em torno de uma máquina ou nós trabalharemos para uma máquina inteligente, né? Quem a gente quer ser nesse processo, né? Outro ponto importante depois que a gente fala mesmo no primeiro módulo, né? Apropriar agora na generativa, né? Que exemplos que nós já temos, né? Vamos falar além dos resultados práticos, vamos, né? A gente tem um objetivo de trazer aqui não só que ela funcione para onde funciona, qual o impacto, que limitação que nós temos, né? Como é que você coloca isso no seu dia a dia, né? E depois ok, eu já entendi, eu já sei onde a IA vai entrar na minha agenda, na minha empresa, na sociedade, no grupo que eu participo. A longo prazo, o que eu tenho que me preocupar?
né? A gente fala um pouco de saúde organizacional, né? A longo prazo, como é que é a gestão de talentos, como é que é a questão da criatividade, como é que é o que a gente chama de, como a gente reflete um conceito chamado atrofia cognitiva, né? Talvez quem já está utilizando a IA já tem uma certa, às vezes, vamos dizer, preguiça de falar, deixa eu pedir para ela, né? A gente tem que se inserir nesse processo, né? Como é que está ficando isso? E não menos importante, refletir o conceito de inteligência artificial responsável, né? Que aí eu acho que vem falando um pouco do que já foi dito aqui. Quem são as partes? Qual é a responsabilidade? Quais os efeitos? De quem a gente cobra? Qual o nosso papel? Né? Então, Janete, em resumo, né, isso é o primeiro módulo que é uma abertura para as grandes reflexões que a gente vai ter que ter aqui. Né? Então, a gente tentou aí, as duas instituições, né, consolidar uma visão muito neutra, uma visão, né, responsável de passar esse tema, nem tanto acalorada para falar que a IA é a bala de prata para resolver todos os problemas, né, mas também com o pé no chão de falar bacana que ela está aqui, ela está revolucionando, a gente é um imperativo, precisamos saber como lidar com isso, mas trazendo aí um rol muito interessante de reflexões, de cases, de discussões, para que a gente tenha aí essa transformação, né? Eu acho que o objetivo final é transformar as pessoas que passarão por esse programa para que elas consigam entender melhor o efeito e qual o papel delas diante de um mundo em que nós teremos a IA sentada na nossa mesa com a gente, né? Seja uma mesa de tomada de decisão, seja uma mesa de casa em que afeta a nossa vida, seja uma mesa que pode influenciar consideravelmente o que vai acontecer na sociedade. Com certeza. E aí, no segundo módulo, né, nós vamos estar falando, digamos, um pouco mais da própria tecnologia. Porque, é claro, uma vez que você entende o potencial, né, dessa nova ferramenta, o ideal é que você experimente, né, que coloque a mão, que veja, né, ela funcionando e faça ela resolver algum caso de uso, algum problema real. Então, no módulo 2, dentro das ferramentas, né, dentro do ambiente AWS, os alunos vão ter essa oportunidade, né, de conhecer as ferramentas, como elas funcionam, como que você pode criar a sua própria solução. E como eu tinha comentado, né, que é um mote, né, a estratégia da AWS é você ter a opção de testar vários modelos fundacionais. Então, você vai conhecer diferentes ferramentas e tentar construir uma solução, né, com uma ferramenta que mais se adeque ao seu problema. No final, né, nós vamos ter também um hackathon, um desafio. E aí, a ideia do desafio é exatamente trazer para a realidade, né? Você, digamos assim, dentro de um ambiente acadêmico, do curso, com os orientadores, né, as coisas no mundo é cor-de-rosa, né? Tudo tende a funcionar. Num hackathon, aí sim você vai ter um desafio de construir uma solução e realmente sentir o quanto você aprendeu, né, desse projeto, dessa nova tecnologia. Então, assim, ó, o objetivo dos 3 passos, né, dos 3 módulos, é exatamente estar preparando as pessoas para conhecer melhor essa ferramenta, o impacto dela, e te dar essa oportunidade de experimentar, né, de dar aquele primeiro passo e começar a conhecer como utilizar esse novo instrumento dentro do seu setor, dentro da sua indústria. Porque é, digamos, uma coisa imutável, né? A IA chegou e ela não é só uma nova onda, né? Um hype, algo passageiro. Ela chegou para ficar. E aí as pessoas precisam, em todas as áreas, conhecer, entender e experimentar essa nova ferramenta, como, né, o professor André bem colocou aqui, que a gente está, digamos, juntos aqui, a AWS e INSPER, tentando dar essa oportunidade para que mais pessoas conheçam melhor essa ferramenta e possam extrair o melhor dela. Bom, alguma coisa a mais que você gostaria de complementar, professora Camila?
Gostaria de comentar, professora Janete, o formato do curso, né, que também foi pensado esse estudo online para que o aluno tenha a flexibilidade de se adaptar dentro da sua demanda já existente. Então, o passo, a gente acaba sugerindo que ele seja concluído, né, num período de 7 semanas, mas é interessante que o aluno vai conseguir dar o tom da velocidade que ele quer dar, mas o hackathon, ele traz o presencial, acho que nada troca essa proximidade, a capacidade de networking, isso é muito rico. Então, acho que eu gostaria de encorajar para aqueles que embarcarem nessa jornada, que eles se preparem também para essa última etapa de hackathon, porque a gente percebe que essas interações são muito importantes e, embora sejamos entusiastas da tecnologia, nada substitui essa experiência de vida real, de presencial, de calor humano. Com certeza. E assim, à medida que você vai evoluindo, né, dentro do curso online, assim, os passos que você vai aprendendo, com certeza vocês vão ter um pouco mais, digamos, de conhecimento, de noção de onde aplicar essa tecnologia. Né? Nós temos alguns casos, né, alguns exemplos de utilização que nós vamos estar conversando e apontando, né, demonstrando para vocês durante esses módulos, que vocês vão poder pensar e até criar, né, qual seria um caso de uso que eu poderia levar para o hackathon, né? Que eu poderia estar desenvolvendo, que eu poderia estar, né, aproveitando ali para criar uma solução nova. Então, assim, a gente encoraja mesmo muito que vocês sigam os passos e que, à medida em que vão aprendendo, realmente já comecem a pensar onde utilizar, porque com certeza, né, vocês podem sair daí, de repente, com um projeto para montar a sua própria startup, quem sabe, né, vocês vão estar inspirando aí novos unicórnios, novas startups maravilhosas, com soluções super criativas. Bom, professor André, gostaria de colocar mais alguma... Eu queria aproveitar que a gente está vendo esse slide, né? Que eu queria refletir um pouco sobre o que vem depois, até mesmo do hackathon, né? Eu acho que, e dando um spoiler, até convidando para vocês fazerem, né, o curso que a gente está aqui com tanto carinho lançando, em um mundo em que o uso da inteligência artificial se massifica e a gente está vendo, por outro lado, um aumento da legislação que vai vir aí regular isso e que a gente tem que discutir consequências, penalidades, etc. Tudo caminha para que erros custem caro. Até porque erros, quando envolvem a inteligência artificial, podem afetar vidas humanas, pode afetar uma série de outros, né? Pode ter uma série de efeitos colaterais. Errar vai custar caro por meio de uma tecnologia quando ela se massifica. A sociedade naturalmente vai se organizar para isso. E aí volta a uma necessidade de onde nós vamos experimentar, né? Onde nós vamos ver o que pode dar certo ou não, né? Esse é um pouco do intuito do hackathon, né? As universidades normalmente, né, se tornarão espaços de experimentação, né? O errar vai ser permitido num processo de aprendizagem. Para a vida real, o errar vai ter custos, né? Vai ter ali um certo dilema para a gente resolver como sociedade. Então, o hackathon, né, é um espaço em que a gente quer convidar vocês, né? E ele é um formato um pouco diferente, ele vai ser presencial, né? Ao longo da formação a gente vai ter uma série de detalhes de logística, de como isso a gente vai orquestrar isso, mas ele é um momento de errar, gente, ele é um momento de a gente pegar todo o arcabouço que foi passado, desde a reflexão do módulo 1, desde o ferramental do módulo 2, e a gente ter atores, fundações que nos apoiam nesse lançamento aqui também, seja, né, Fundação Lema, Fundação Itaú, né, junto com a gente, avaliando possíveis soluções, né? Então, o hackathon, eu deixo aqui também um convite para aquelas pessoas que, ao longo da sua formação, quiserem experimentar de fato, quiserem produzir soluções, né, ter o crivo, né, o reflexo de um crivo de pessoas que estão aí na sociedade
com a demanda, né? Então, o nosso hackathon ele vai ser formado por desafios práticos, em que a gente quer ajudar vocês a experimentar, né, a ver o efeito disso, a conseguir apresentar a sua IA para quem lhe trouxe um problema, que lhe trouxe o desafio, e a gente vai estar muito mais maduro, todo o time aqui, todos os participantes, para a gente ver de fato, né, o dia a dia, né, como é que vai ser isso, né? Então, o hackathon eu acho que vai ser um momento ímpar desse processo aqui, em que a gente vai juntar, né, sairemos do digital, iremos para o presencial, né, teremos um ambiente muito convidativo de experimentação, né, um ambiente onde a gente vai poder se juntar para resolver problemas relevantes e chegar ali de fato, né, e começar a conectar todos os pontos apresentados, né? Porque a gente vai estar tendo a oportunidade de desenvolver soluções para desafios. E esses desafios eles vão pincelar na nossa cabeça de uma maneira tão interessante, porque tudo vai voltar, desde a IA responsável, desde o efeito disso na minha vida, desde a incorporação disso na empresa. A legislação já vai ter avançado até a época do hackathon, a gente vai conseguir atualizar vocês. Então é uma jornada que a gente quer estar junto com vocês, a gente quer celebrar nesse momento, né, para que a gente possa juntos aí já ter essa transformação. Acho que o hackathon ele vai ser a evidência da transformação que a gente acredita que essa formação conjunta entre a AWS e INSPER vai proporcionar para as pessoas. Com certeza, concordo com o professor, que realmente, assim, as experiências que eu tive de coordenar já alguns hackathons sempre foram muito boas, né? Tanto para nós que estamos ali coordenando, ver, né, o resultado dos alunos, o quanto eles efetivamente aprenderam dentro desse processo, como dos próprios alunos, e, enfim, não ter só, digamos, uma aprendizagem apenas teórica. Você realmente vai ter a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que você absorveu. Né? E se perceber, de repente, se não absorveu alguma coisa, você vai descobrir ali na hora, né, o que estava faltando, onde que você precisa, né, se aperfeiçoar, aprender mais, enfim, você começa a descobrir novas oportunidades. Eu brinco sempre com meus alunos que essa área, né, de inteligência artificial, ela funciona como aquele chocolate bis, né? Você come um, acha gostosinho, aí você come o outro. Quando você vê, você comeu a caixinha inteira. A área de inteligência artificial é assim: você vai lá, começa a resolver um problema, aí você acha bacana, se eu fizesse mais isso, vai resolvendo o outro. Quando vê, você já está viciado, já virou aí um especialista dentro da área de AI/ML. Professora Camila, você tem alguma coisa a acrescentar aqui? Nesse momento, não. Professora Janete, eu quero questionar se o pessoal incentivar quem estiver nos assistindo e tiver dúvidas, podem mandar nesses minutinhos finais que a gente está à disposição para responder também. Bom, parece que tem uma pergunta aqui sobre, né, a duração do curso, né? Se a metodologia, sobre qual a sugestão de consumo do curso. Professor André Felipe, o senhor pode responder? Posso sim. Bom, o curso, então, ele tem esses 3 módulos, né? O primeiro módulo, o segundo módulo no formato online, é o formato assíncrono, né? A gente chama ele de autoestudo, né? O que a gente tem já, né? A nossa sugestão, tá, de conclusão, é que você tenha de 7 de novembro, hoje, o que a gente está lançando, né? Até a gente ter ali 15 de janeiro, né? É uma data que a gente espera que vocês vão conseguir, né, se auto-organizar neste período, tá? O curso o módulo do INSPER tem uma duração em torno de 6 horas e 30 minutos, né? Vai depender do seu ritmo de estudo ali. Os módulos da AWS em torno de 13 horas, tá? E aí, provavelmente, muito mais próximo da data de 15 de janeiro,
a gente vai soltar informações da logística de como vai acontecer o nosso hackathon, né? Então, respondendo a essa pergunta, né, abrindo hoje, começando hoje, né, que eu espero que algumas pessoas já vão lá para ver o conteúdo que a gente preparou com tanto carinho, é que vocês se organizem até 15 de janeiro, quando a gente vai ter aí esse processo organizado. Então, temos boa parte de novembro, dezembro e metade de janeiro aí para organizar dentro desse conteúdo, tá? E são conteúdos muito ricos e que, assim, vai entreter vocês, não tem nada muito, assim, né, maçante de grandes leituras. A gente está tentando trazer uma coisa muito viva, muito próxima da realidade de vocês. Então, né, só frisando, a expectativa é que vocês tenham pelo menos os 2 módulos concluídos até a primeira quinzena de janeiro. Tá? Bom, mais alguma pergunta? Eles estavam perguntando se vai ficar gravado. Vai, né? Vai ficar gravada essa live e vai estar disponível dentro do curso. Tem uma outra pergunta aqui também a respeito, né, se o curso vai ter um instrutor. Oi. Sim, o curso vai ter, sim, instrutor, né, que vai estar orientando vocês durante todo o processo. Ao longo de todo o curso, né, os materiais já foram elaborados, vocês vão conhecer os professores que se apresentarão dentro dos próprios materiais para vocês também, da plataforma, né, demonstrando ali as atividades que vocês vão ter, né, não é aquele curso em que você entra lá, só tem o link para você ler, etc. Não, a gente preparou uma série de atividades, né, vocês vão desde ter, né, os momentos de interatividade, desde ter, né, sobre vídeos, debates com profissionais, tá? E já emendando na próxima pergunta que eu vi aqui, não há custo, tá? A iniciativa INSPER AWS é 100% gratuita, tá? Então não existe valor, tá? O valor que a gente quer é o resultado que a gente quer transformar, tá? Ou seja, as pessoas, tá bom? Exatamente, né? Como eu comentei, assim, o grande custo vai ser ver quantas pessoas vão participar do hackathon e que vão trazer ideias criativas, né, para a sociedade. Exato. Agora também estão perguntando aqui sobre plantão de dúvidas. Se vai ter um plantão de dúvidas. Um plantão em si, a gente vai avaliar, né, obviamente, conforme a evolução de vocês, mas tem instrumentos para FAQs, para submissão de perguntas, e que a gente vai estar acompanhando também para isso. Muito provavelmente, né, conforme for a maior proximidade que a gente chega no hackathon, né, até para que as pessoas consigam se preparar, obviamente a gente vai preparar alguns eventos, seja para ajudar vocês a entender a logística, seja para tirar eventuais dúvidas, tá? Agora, para o próprio hackathon, né, terão equipes de apoio para ajudar. Então, mesmo as pessoas que, né, eu acho que o módulo 1 ele é um módulo muito de trazer uma noção da realidade de onde a gente está pisando, o módulo 2 traz uma visão AWS e ferramentas. Obviamente, podem ter pessoas que falem assim, eu entendi a ferramenta, mas eu ainda queria, né, será que eu vou ter condições de fazer lá no hackathon algo, né? A gente vai ter sempre time de apoio para vocês no momento da prática, né? Eu aconselho a todo mundo vamos junto, vamos nessa sequência, né? A gente vai entendendo como é que vai estar o desempenho de vocês e vamos reagindo também conforme for esse desempenho lá, tá bom? Bom, pessoal, mais alguma
alguma dúvida? Bom, parece que o pessoal já esclareceu as dúvidas. Agora eu peço, então, aqui né, as palavras finais aí que vocês possam. Mais uma pessoa perguntando se vai ter, sim, a gravação vai estar disponível lá no material do curso, tá? Bom, aí agora eu peço aí as palavras finais de vocês, então, sobre, né, essa jornada conjunta que nós vamos estar fazendo aí nos próximos meses. Camila, quer começar? Acho que o primeiro convite é para quem não se inscreveu ainda, por favor, faça. Estamos ansiosos, inclusive, para receber feedbacks de vocês. Se quiserem me contatar pelas redes sociais, LinkedIn, eu vou ter total prazer em conversar com vocês. Podem usar lá aquele canal como um plantão de dúvidas.